Oi, eu sou a Gabi e finalmente chegou o momento de fazer a análise da 7ª temporada completa de The 100. Eu confesso sim que eu enrolei um pouco para fazer esse vídeo, mas eu sinto que chegou o momento de falar, né? Então, arrancar esse band-aid rápido de uma vez e falar logo tudo que eu achei dessa 7ª temporada completa. Falando assim, acho que já dá pra entender e perceber um pouquinho que eu não gostei tanto da 7ª temporada. Mas calma que ela não foi só coisas ruins, tivemos muitas coisas boas aqui, eu vou falar de algumas ao longo desse vídeo. Mas se você quiser saber mais detalhes, mais especificamente de cada episódio, tem uma playlist aqui no canal que chama The 100, todos os vídeos de The 100 estão lá nessa playlist. Então você pode ver o que eu achei de cada episódio especificamente, caso você não tenha visto. Porque aqui nesse vídeo é mais para falar da temporada em si. Eu não vou entrar tanto em mínimos detalhes, eu vou usar algumas cenas, alguns personagens como exemplo, mas é para falar da temporada no geral. Claro que vai ter spoiler, então se você não viu a 7ª temporada completa, cuidado para assistir esse vídeo. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu soltar vídeo novo. Eu sei que tá ficando repetitivo, mas de novo eu vou falar aqui, vai ter muito vídeo de The 100 ainda, então se inscreve para não perder nada. Lembrando vocês também que vídeo de The 100 é sempre no formato de estreia. Então um oizinho aqui pro pessoal que tá no chat comigo, muito obrigada por sempre estarem me acompanhando aqui. E queria aproveitar também para deixar um recadinho para vocês, que eu abri uma caixa postal. Vou deixar aqui na descrição, já tá na descrição dos outros vídeos mais antigos também. Então se você quiser me mandar alguma coisinha, aqui na caixa postal eu recebo. Então vamos lá, 7ª temporada de The 100. Teve uma frase que eu falei, acho que ali pelo episódio 13, que pra mim define muito o que foi essa 7ª temporada, que é: não adianta ser coerente com a temporada se a temporada inteira não está coerente com o resto da série. E por que que eu digo isso? E eu vi que muita gente concordou comigo quando eu postei no Twitter, mas é porque essa série realmente representa muito a 7ª temporada pra mim. Porque ela foi uma temporada fechada nela mesma e que parece que não tem relação com as outras 6 temporadas da série. E por que que eu digo isso, né? Porque pra mim essa temporada ela destoou bastante do resto da série, né? Ela desconstruiu muita coisa que The 100 veio construindo ao longo de tantos anos, ela descaracterizou o personagem a ponto da gente olhar e falar: esse personagem jamais teria essa atitude, e muitas outras coisas assim que desconectaram total a 7ª temporada do resto da série inteira. E isso a gente percebeu muito pelo roteiro, porque o roteiro não estava combinando com a história que a série vinha contando. Eu sei que a 6ª temporada já foi bem diferente do resto de The 100, mas ela ainda estava coerente, né? Os personagens ainda agiam do jeito que a gente conhecia eles, do jeito que eles vinham evoluindo, do jeito que eles estavam sendo construídos. A própria narrativa era parecida, né? A gente conseguia olhar para a temporada e ver The 100 ali. Nessa 7ª temporada, eu particularmente, em muitos momentos, não via The 100 ali no roteiro, nas conversas, nos diálogos, nos personagens. Porque muita coisa foi desconstruída do nada, tipo, de um episódio pro outro. Não teve um caminho pra chegar até essa desconstrução, né? Foi, tipo, do nada, meio tipo: ah, não, cansei desse personagem desse jeito, vamos fazer ele assim. Pronto, de um episódio pro outro, mudou tudo. Sem sentido, sem coerência. E assim, se fosse uma escrita inteligente, eu não iria estar aqui reclamando, né? Por mais que os personagens fizessem algo que eu não concorde ou que eu não quisesse que acontecesse, se fosse inteligente o jeito que foi escrito isso, se fosse coerente, se fizesse sentido, tivesse um motivo, um porquê, não ia ter por que reclamar, certo? Porque ia fazer sentido com a série, com a história do personagem. Mas muita parte do roteiro dessa 7ª temporada foi uma escrita burra. Ou seja, eles escreveram aquilo simplesmente para chegar onde queriam. Não pensaram no caminho que isso ia percorrer, no que ia desenvolver depois, né? Não teve um motivo, um porquê para tal coisa acontecer, para tal personagem mudar. Foi simplesmente para chegar onde eles queriam. E isso não é um bom motivo para você escrever um roteiro, para você mudar um personagem, mudar uma narrativa. Você tem que construir esse caminho de forma inteligente para o seu público
não achar estranho, não causar essa estranheza que a 7ª temporada causou. E é justamente por isso que a 7ª temporada me incomoda muito, porque em sua grande maioria foi escrita de forma burra. Eu vou dar aqui 2 exemplos para vocês entenderem um pouco mais o que eu quero dizer com escrita inteligente e escrita burra. Então, por exemplo, a morte da Diosa. Pra mim, é um exemplo de escrita inteligente do roteiro. Eu queria que a Diosa morresse? Não, de jeito nenhum. Eu gosto muito dessa personagem. Fiquei tristíssima quando ela morreu. Mas a forma que ela morreu foi escrita, aconteceu de uma forma inteligente. Ela seguiu um caminho, teve um porquê, teve um motivo, deixou uma lição pra trás, né? Então a Diosa salvou a filha dela, salvou as pessoas que ela gosta, ela se preocupa com essas pessoas, então ela se sacrificou por elas. E ela ainda deixou uma lição pra Hope, né? Que é tipo, não seja que nem eu, não deixe o ódio e a raiva te guiarem. Então assim, teve um caminho construído, a gente desde o começo da temporada vê a Diosa cuidando da Hope, querendo o melhor pra Hope e desejando que ela fosse uma pessoa melhor do que ela foi durante a vida toda. Então quando a Diosa se sacrifica pra salvar a Hope, você vê que teve uma narrativa ali até chegar nessa morte dela. Então você pega o arco de uma personagem e vai escrevendo ele de uma maneira que quando esse arco se encerra, ele é inteligente, ele faz sentido, o seu público entende por que o personagem foi parar ali, por que as atitudes que ele teve. Isso é uma escrita inteligente. Como eu falei, gostaria que ela morresse? Não! Mas foi escrito de uma forma inteligente, foi escrito de uma forma coerente com a personagem, com a narrativa dela. Então não tem do que reclamar. Fiquei triste, mas foi escrito de uma forma que eu entendo por que isso foi feito. Então não tem por que ficar reclamando da morte da Diosa. Agora, a morte do Bellamy, que eu sei que é polêmica, eu sei que vai ter gente que vai discordar, mas eu tô dando o meu ponto de vista aqui, tá bom? A morte do Bellamy, pra mim, é um exemplo de escrita burra. Porque não tem coerência com os personagens, não tem coerência com a série, não tem um motivo forte, não tem um porquê forte, e não tem uma lição depois, né? Porque a consequência da morte do Bellamy é justamente o que a morte do Bellamy deveria evitar. Então não faz nem sentido ele ter morrido. Porque, né, vamos lá. A morte do Bellamy foi pra salvar a Mad. Só que, vamos pensar naquela cena. Ok, eles estavam falando em Trig, então o pessoal de Bardo ali não ia entender direito o que eles estavam falando. Mas o Shaehed ainda estava vivo. Só por isso, a Clarke já devia ter matado o Shaehed ali, tipo, dar um tiro na cara dele. Aí depois, o pessoal de Bardo viu que o caderno era importante. E mais, eles viram que foi o Shaehed que contou pro Bellamy do caderno. Então assim, os caras não são burros. Olha os anos de treinamentos que eles tiveram. A gente teve uma leve ideia do treinamento deles quando as meninas estão lá em Bardo treinando. Então imagina você passar por isso a sua vida inteira. Eles não são burros. Eles veem o cara apontando pro caderno. Eles veem que o Shaehed sabe alguma coisa daquele caderno. E pela Clarke ter matado o Bellamy por causa do caderno, é um caderno importante. Então eles têm ali um caderno importante e uma pessoa que sabe o que é o caderno. E outra, eles também sabem que o Shaehed fala a língua que a Clarke e o Bellamy estavam falando. Então assim, você mata o Bellamy, mas deixa o Shaehed vivo. E deixa a gente de Bardo vivo. E o pior de tudo, deixa o caderno pra trás. Então assim, não faz sentido na minha cabeça isso. Ai, mas é porque o Bellamy sabia demais. Ok, e o Shaehed não sabia. E os carinhas de Bardo não entenderam alguma parte ali também. Então já nesse momento não faz sentido, não é coerente com os personagens, com a narrativa, nem nada disso. E aí mais pra frente a gente vê que a Mad vai pra Bardo por livre e espontânea vontade e termina do jeito que terminou. Então você me fala, pra que foi a morte do Bellamy? Era pra matar o personagem? Então matasse de uma forma coerente. Né? Não precisa causar isso tudo que você causou só pra chocar e não sei o que. Tipo, é só você entrar nas redes sociais. 90% das pessoas não compram essa narrativa da morte do Bellamy. Por quê? Foi escrita de uma forma burra pra chegar simplesmente onde os roteiristas queriam que a série chegasse, que era a Clarke dando um tiro no Bellamy. Ou que seja simplesmente a morte do Bellamy que fosse de uma forma chocante. Então vocês conseguem ver o que eu quero falar com essa escrita burra? Porque a morte do Bellamy não teve um porquê, não teve um motivo bom e não deixou nenhuma lição depois também, não teve nenhuma consequência importante assim, né, relevante pra série.
A única consequência foi, descobriram que o caderno era importante, e aí conseguiram levar a Maddie para Bardo. Mas isso já ia acontecer com ou sem a morte dele, então por que teve que matar ele nesse processo que não levou a lugar nenhum? Um outro exemplo de escrita burra, talvez menos polêmico, mas no começo da temporada, quando a Raven matou o Hatch e os outros prisioneiros. Isso descaracterizou a personagem do nada. E foi pra quê? Só pra Raven fazer as pazes com a Clarke? Foi simplesmente esse o motivo da Raven ter matado pessoas do nada? Não vejo sentido pra isso também. Não teve um porquê, não teve um motivo, não deixou nenhuma lição. Foi só pras duas, tipo, ah, tá bom, agora a gente se entende. Precisava fazer isso? Bom, não sei. Pra mim, não faz sentido, não foi coerente com a personagem. E a gente vê que, tipo, foi só pra deixar ela meio traumatizada a temporada inteira. Precisava disso? Não sei, eu continuo achando que esses dois exemplos que eu dei são de escrita burra. Bom, agora que eu já expliquei mais ou menos o que é escrita burra, o que é escrita inteligente num roteiro, eu vejo que essa temporada ela ficou, tipo, todos os episódios fazendo malabarismo entre esses dois estilos, né, por assim dizer. Enquanto tiveram coisas boas, sim, que tiveram motivos, tiveram porquê, que não descaracterizaram personagens, a gente teve muita coisa que não faz sentido, que não teve um motivo. Teve muito personagem descaracterizado, teve muito episódio filler, que são aqueles clássicos enche-linguiça, né? Eu vejo muita gente falando, nossa, quanta enrolação. Realmente, essa 7ª temporada foi muito enrolada, tipo, e não enrolada de, tipo, eles não sabiam o que estava acontecendo, enrolada no sentido de ficar enrolando a gente. Então, como eu citei agora, né, esse episódio da Raven lá no reator, matando o Hatch e os outros prisioneiros, esse episódio foi, tipo, 90% filler. Um monte de coisa que aconteceu ali, morreu ali mesmo, e não aconteceu mais nenhuma consequência disso, sabe? Não foi um plot importante pra temporada. Foi basicamente o vilão da semana, né? Como eu até brinquei no vídeo desse episódio. Tipo Flash, que tem o vilão da semana. Foi isso. O reator foi o vilão da semana, acabou o episódio, acabou aquele plot. Nunca mais vai ter um desenvolvimento depois disso. O próprio episódio das meninas treinando em Bardo, apesar de ser um episódio que eu gostei bastante quando eu assisti, eu achei importante para ver o estilo de vida lá de Bardo, logo no episódio seguinte, nos primeiros 5 minutos do episódio, já invalidou tudo que a gente tinha visto, basicamente tudo, na verdade, né? Que a gente tinha visto no treinamento delas. Porque no episódio do treinamento, a gente tava vendo que elas estavam entrando na onda de Bardo, que elas estavam se comprometendo com a causa, virar discípulas e tudo mais. E aí você vê naquele finalzinho a Echo mandando a Hope pra Skyrim e você fica tipo, caramba, elas realmente mudaram, né? Pelo menos a Echo realmente mudou. E aí no episódio seguinte, nos primeiros 5 minutos, já desmascarou toda essa farsa, elas já falaram que estavam mentindo. E você fica tipo, tá, então toda aquela farsa no episódio passado foi pra quê? Foi legal a gente ter visto como o Bardo funciona, como eles são criados, como é o treinamento deles. Eu acho que foi sim importante essa parte pra gente entender melhor esses personagens de Bardo. Mas pra logo nos primeiros 5 minutos do episódio seguinte você já invalidar metade do que você apresentou no episódio anterior, é meio perda de tempo isso, sabe? Porque você teve 40 minutos ali pra mostrar uma trama inteirinha, pra no episódio seguinte, nos primeiros 5 minutos, você já falar, não, tudo o que aconteceu no episódio passado era mentira. Pra mim foi enrolação, né? Porque senão você continuaria trabalhando ainda um pouco essa farsa delas, deixar o pessoal de Sanctum meio com o pé atrás. Será que a gente confia nelas, não confia nelas? Mas não, nos primeiros 5 minutos elas já falaram, não, é tudo mentira, a gente ainda tá com vocês. E pronto, acabou. O começo da 7ª temporada foi basicamente uma grande explicação de quem era Hope, né? Se for pensar mais ou menos ali até o 6º episódio, a gente teve toda a explicação de quem é a Hope. Então a gente teve a Octavia sendo sequestrada, e aí teve o flashback delas em Skyrim a princípio, e aí teve o flashback delas em Bardo, e aí a Diosa em Bardo, e aí a Hope voltando pra Bardo, a Hope pequena, a Hope grande. Então, basicamente, até o 6º episódio ali foi vários flashbacks pra explicar a última cena da 6ª temporada. Achei ruim? Não, achei ótimo. Foi uma explicação muito detalhada, né? A gente teve desde o nascimento da Hope, a infância dela,
a adolescência ali, o comecinho da vida adulta dela, tudo em Skyrim, né? Ela com o Octave, com a Diosa criança, ela com o Dev mais adulta, já treinando. Então a gente teve essa evolução toda, ela chegando em Bardo, ela indo pra Sanctum, ela voltando pra Skyrim com o Gabriel e com a Echo. Então assim, teve uma construção muito legal esse começo, explicou bastante coisa, né? Só que ao mesmo tempo que explicou muito do que a gente queria saber, deixou muitas perguntas que não foram respondidas também. Perguntas que simplesmente morreram ali quando esse sexto, sétimo episódio acabou. Então eu amei esse começo da temporada, sinceramente, eu gostei muito desses flashbacks, mostrando a vida delas em Skyrim, todo esse vai e volta entre os planetas, a dilatação temporal, tentando explicar um pouco mais disso, né? Eu achei tudo muito interessante, eu gostei muito de ver toda essa evolução da Hope, da Octavia, da própria Diosa, né? Ver esse vai e vem entre os planetas, um pouquinho mais da anomalia, das pedras. Eu achei muito legal esse começo da temporada. E aí, na sequência disso, a gente teve o episódio 8, que foi o Backdoor Pilot pro possível spin-off, né? E pra mim, esse foi um dos pontos altos da sétima temporada. Esse episódio, pra mim, ele é perfeitinho, ele é incrível, é um cristal mesmo. Ele foi muito bem feito, muito bem trabalhado. Eu gosto muito dele. Foi um episódio que explicou muita coisa pra gente, né? Tirou ali algumas dúvidas, mas ao mesmo tempo terminou com uma promessa, né? De contar uma história maior, uma história mais interessante, mais aprofundada. E claro que a esperança por aqui vai se manter enquanto não falarem nem sim nem não. Eu ainda acredito no spin-off, então minhas esperanças ainda estão em alta. Como eu disse, se não falarem nem sim nem não, eu ainda tô esperançosa disso acontecer. E realmente é uma história que vale a pena ser contada, né? Eu gostaria muito de conhecer mais sobre isso. E eu acho que esse episódio entregou o que ele deveria entregar, né? Que é, tipo, o começo de uma história. E deixou em aberto pra mais história que está por vir ainda. Mas o episódio em si ficou fechadinho nele mesmo. Então, essa história, nesse episódio, ela tem um começo, um meio e um fim. Né? A gente pode assistir ele e entender tudo o que aconteceu e pode contar mais história ainda, se for o caso do spin-off sair. Mas também não é necessário se for o caso. A gente gostaria porque a gente quer ver mais dos Grounders, quer ver mais de como toda aquela sociedade se formou, essa cultura nasceu. Mas também aquele episódio ali, ele tá fechadinho nele mesmo, ele conseguiu explicar muita coisa que a gente sempre teve curiosidade em ver. Então sim, pra mim o episódio do spin-off foi o ponto alto da temporada, também é bem o meio da temporada, né, foram 16 episódios e esse foi o episódio 8. E aí na sequência disso, né, que começa essa reta final da temporada, sempre parece que vai engatar, e as coisas não engatam, parece que eles continuam enrolando a gente, né. A sensação que eu tenho é que quiseram guardar o grande segredo pro último episódio e tiveram que inventar um monte de coisa nesse meio do caminho pra ficar enrolando e ficar, tipo, só prendendo a nossa atenção até o final, sabe? Tipo, vocês querem a grande resposta? Então continua aqui. Bom, aí teve aquele episódio que foi, tipo, o grande elefante na sala de cristal, né? Que é o episódio do retorno do Bellamy. Foi o episódio mais aguardado da temporada inteira e não foi tudo isso que eu esperava, né? De novo, esse vídeo são as minhas opiniões, se você discorda, tá tudo bem, não precisa brigar, não precisa ficar bravo comigo, tá tudo certo se você gostou. Mas eu, sinceramente, já gastei muita energia falando sobre o Bellamy, sobre esse episódio, sobre a mudança dele nessa temporada. Então eu prefiro não me estender muito nesse assunto, né, nesse tópico, mas eu acho que o episódio podia ou ser um flashback menor, não precisava ser um episódio inteirinho pra isso, ou então que eles se aprofundassem mais no que realmente importa, que eles dessem algumas respostas ali, porque era o momento para dar algumas respostas, ou então no último episódio, né? Mas a gente não teve resposta nem nesse episódio, nem no último episódio, então assim, pra que enfiaram isso aí no meio se eles não iam explicar direito o que é? Então, assim, pra mim foi um episódio mais de enrolação do que de explicação mesmo, né? Eles podiam ter se aprofundado, ter dado mais explicação, mais resposta, mostrar alguma coisa pra gente, né? Mas não. Ficou só um episódio meio filler também, né? Porque foi um grande episódio pra mostrar pouca coisa, mas tá bom, né? Aconteceu aí. E aí, na sequência disso, teve a volta pra Sanctum, a morte do Bellamy, destruição da chama e tudo mais, né?
tortura da Mad, tudo isso que eu meio que já comentei um pouco aqui por cima. E aí, depois disso tudo, veio a Grande Guerra, veio o teste, veio a transcendência e veio o final de The 100. Eu sei que parece que eu tô só reclamando aqui, mas teve muita coisa boa nessa temporada sim. Já vou destacar um pouco mais dessas coisas, mas é que eu acho que essa temporada ela realmente destoou muito do resto da série. A gente veio aí em 6 anos construindo personagem, construindo história, construindo narrativa. Para os personagens passaram mais de 100 anos para eles construírem tudo isso, né? E aí chega nessa 7ª temporada, as coisas se desconectaram, sabe? Não parecia que eram os mesmos personagens, que era a mesma história, que era a mesma série. O mesmo jeito de escrever até mudou, pelo que parece, sabe? The 100 sempre entregou respostas, explicações. E aí chega nessa 7ª temporada, um monte de coisa em aberto, um monte de coisa sem resposta, um monte de coisa esquecida, um monte de falta de atenção, né? Se você for reparar nos detalhes, assim, da série, na parte mais estética, por assim dizer, o que você vai encontrar de falha, de falta de continuidade, absurdo, né? Então, por exemplo, aquele anel que o Bellamy estava usando, o que era aquele anel? Não foi explicado, ele não apareceu mais com ele, realmente foi uma falha de deixar o Bob Morley aparecer com aquele anel. Ou então as tatuagens que começaram a aparecer, né? Tem episódio que o J.R. Bourne, como Sheiheda, tá com a tatuagem no ombro, tem episódio que ele não tá. Nos episódios finais, a gente consegue ver a tatuagem que a Eliza Taylor tem aqui no dedo. A Clarke não tem aquela tatuagem, eles não se deram o trabalho de esconder a tatuagem. No último episódio, na última cena, tem um momento que a Raven tá com o negócio na perna, tem um momento que ela não tá. Então, assim, eu senti uma falta de atenção a temporada inteira. Eu senti que as pessoas estavam meio cansadas, meio exaustas, né? Tipo, faltou atenção em alguns detalhes. Então, quando você vê que tá faltando atenção nos detalhes, eu sinto que a produção tá cansada, né? Então, parece que o clima tava muito pesado ali, tava todo mundo cansado, querendo que acabasse logo. E isso reflete no decorrer da temporada inteira, né? A gente vê esses pequenos detalhes passando despercebidos pela produção, a gente vê uma escrita burra, uma escrita preguiçosa, e resulta numa temporada que não é tão boa quanto deveria. Mas então, o que eu vou elogiar aqui nessa temporada, né? Eu falei que teve coisa boa. Sim, a gente teve cenas de lutas incríveis, né? Por exemplo, a luta da Indra com o Sheiheda. Ela foi muito bem filmada, muito bem trabalhada. Os dois mandaram bem demais. Inclusive, ótimo destaque pra Indra e pro Sheiheda. Eles brilharam nessa temporada. Quem também brilhou foi o Murphy e a Emori. Maravilhosos, acho que foram um dos únicos também que se mantiveram fiéis a quem eles foram desde o começo, né, e que mostraram uma evolução coerente com os personagens. A gente teve a Hope chegando aí, roubando todos os holofotes para ela, uma personagem muito carismática, intrigante e que conquistou o público inteiro. A Shelby Flannery mandou muito bem como a Hope, né? Ela cativou o público, ela conquistou todo mundo. A gente teve a aparição de personagens queridíssimos, né, do fandom, por exemplo, o Rowan. A gente teve a Alexa no finalzinho, a Abby, a Josephine voltou. Nas memórias da Octave a gente pôde ver um pouquinho do Lincoln também. Então a gente teve uma parte aí pra trazer personagens que foram e que deixaram saudade. A gente teve uma cena final muito bonita, né? Apesar do caminho para chegar até lá não ser um caminho que eu goste, a cena final em si é algo que eu sempre quis ver, né? Eles na Terra, eles felizes, em paz, juntos, se divertindo, sem ter que se preocupar com a próxima guerra. Eu sempre quis ver isso, então eu gostei dessa cena final. Como eu disse, a construção até lá não é boa, mas a cena final é. Como eu já exaltei aqui o episódio 8, né, que foi o Backdoor Pilot do spin-off, que foi perfeito, maravilhoso, os atores cativantes, a história muito boa, muito bem contada, o roteiro ali sim, tava bem escrito, parecia The 100 mesmo, né? Então assim, tivemos muitos momentos bons ao longo da temporada inteira, mas pra mim, vendo a temporada como um todo, ela não entrega tudo que poderia e tudo que deveria entregar por ser a última temporada da série. Eu acho que deixou muito a desejar. Mas isso é a minha opinião, né? Você pode ter uma opinião completamente diferente, pode ser a sua temporada preferida e tá tudo bem, né? Cada um tem o seu gosto, gosto é... Vocês sabem o ditado, né? Então, como eu disse no começo desse vídeo, a frase que define essa 7ª temporada pra mim é: não adianta ser coerente com a temporada se a temporada inteira não é coerente com a série.
Porque pra mim é isso. Foi uma temporada ok, fechada nela mesma. Mas comparando com toda a série, não. De 10, eu dou uma nota 6,5. Né? Passou na média, mas não passou bonito, não passou legal. Por ser a última temporada, deveria ser pelo menos um 8, sabe? Um 7,5 ali no mínimo. Então não passou muito bem, não. Mas passou. Mas me conta então, o que você achou dessa sétima temporada de The 100? Você gostou? Você não gostou? Achou que teve mais problemas ou não teve tanto problema assim? Me conta tudo o que você achou, vamos conversar aqui, me mostra o seu ponto de vista se você discorda do meu, vamos ter uma conversa saudável aqui, um diálogo bem legal pra gente, talvez, né, enxergar de outras formas. Também não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Deixa seu like aqui porque me ajuda muito. Muito obrigada a todo mundo que tá aqui no chat da estreia comigo. Se você não tá no chat da estreia, muito obrigada por ter assistido esse vídeo também. Lembrando que se você quiser me mandar alguma coisinha, eu tenho uma caixa postal agora. E até a próxima!